No ano de 1995, foi formada a banda Slipknot, uma das maiores bandas de nu metal do mundo. Mas você conhece a história por trás dos integrantes da banda? Eu sou Ivan Lima e nesse vídeo eu conto um pouco da trágica vida dos integrantes da banda. O Slipknot é uma banda muito conhecida, principalmente por seu grande número de integrantes, pelas máscaras assustadoras que eles usam e pelos shows diferentes e que garantem um grande número de fãs espalhados pelo mundo. Até o ano de 2010, a banda teve a formação mais famosa, mas infelizmente, um evento trágico acabou fazendo tudo mudar. Tudo começou em 2003. Paul Gray era praticamente o coração da banda. Além de ser o baixista, ele era compositor e um homem querido por todos os seus colegas de trabalho. Mas, assim como qualquer pessoa normal, Gray tinha seus problemas fora da banda. Com o sucesso garantido e muito dinheiro no bolso, ele teve problemas com seu vício em drogas. Quando o Slipknot estava para lançar seu terceiro álbum, em 2003, Paul Gray estava tão enterrado na heroína que a banda teve que fazer uma intervenção. Com a ajuda de sua namorada, felizmente, ele conseguiu se livrar das drogas, pelo menos por um tempo. Embora ele se apresentasse sóbrio e afirmasse que não estava envolvido com heroína, Gray esteve envolvido com outros tipos de drogas. 7 anos depois de se livrar do vício em heroína, em 2010, ele teve uma overdose acidental de fentanil e morfina. Tempos depois, também descobriram que ele tinha feito uso excessivo de Xanax e que seu corpo apresentou sinais de problemas cardíacos. Paul Gray morreu com apenas 38 anos de idade e sua esposa, Brenna, estava esperando um filho do casal. A morte prematura de Gray deixou a banda em choque, mas também causou algumas desavenças com a esposa dele. Segundo Brenna, a banda se negou a ajudar Gray e, por isso, eles tinham uma parcela de culpa em sua morte. 2 anos depois da morte de Gray, a Justiça do Estado de Iowa decidiu entrar com uma acusação de homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, contra Daniel Baldi, que era médico de Gray. Ele até foi absolvido no ano de 2018, embora sua batalha legal com Brenna continue na justiça. A outra perda da banda aconteceu em 2013, quando o lendário baterista Joey Jordison saiu da banda. O motivo por ele ter saído? Bom, essa história é um pouco misteriosa, mas a decisão de tirar o baterista do Slipknot foi tomada pela própria banda. A verdade sobre a saída de Joey da banda só veio à tona em 2016, quando ele mesmo revelou que sua saída aconteceu por causa de uma condição médica. Joey passou a sofrer de uma doença chamada mielite transversa, que causa danos na medula espinhal e no sistema nervoso. A condição chegou a fazer ele parar de tocar bateria por um bom tempo. Nesse mesmo discurso, Joey também aliviou os fãs, dizendo que não tinha nenhuma desavença com os integrantes do Slipknot e que tinha orgulho de ter vivido tudo o que ele viveu em 19 anos de banda. Felizmente, Joey conseguiu se recuperar da doença e, embora não tenha voltado para o Slipknot, ele continuou tocando bateria em outras bandas. A terceira perda do Slipknot aconteceu no ano passado. Essa última foi a vez de Chris Fan, o que costumava usar a máscara com o nariz comprido, parecido com o Pinóquio. Em 2019, Chris resolveu simplesmente processar seus colegas de trabalho, alegando que alguns deles estavam tirando vantagem e ganhando mais dinheiro que os outros. O resto da banda ficou chocada com as ações do percussionista, que fizeram questão de expulsá-lo da banda, com uma declaração pública. Na declaração, o grupo declarou o seguinte: Chris sabe porque ele não faz mais parte do Slipknot. Estamos decepcionados por ele ter escolhido apontar os dedos e fazer reivindicações em vez de fazer o que era necessário para continuar a fazer parte do Slipknot.
Teríamos preferido que ele não tivesse seguido este caminho, mas a evolução em todas as coisas é necessária, faz parte da vida. Segundo os boatos que rolam na internet, Chris acusou o vocalista Corey Taylor e o líder da banda, Shao Crahan, de receberem quantias indevidas de dinheiro. A verdade sobre toda essa história talvez nunca venha à tona, e é bem provável que Chris Fan nunca volte ao Slipknot. Assim como a banda sofreu com as perdas dos integrantes, os integrantes também sofreram com a perda de seus entes queridos. No ano passado, o percussionista Shao Crahan experimentou a coisa mais assustadora que lhe podia acontecer. Sua filha mais nova, Gabrielle, de apenas 22 anos, morreu inesperadamente. Segundo algumas fontes, a causa da morte foi uma overdose, mas ainda há algumas dúvidas sobre este fato. A morte da filha foi algo que deixou Crahan completamente arrasado. Parecia que ela estava vivendo muito bem, e embora ela já tivesse tido problema com o uso de drogas, Gabrielle havia postado em seu Instagram, apenas alguns dias antes de morrer, que estava sóbria há 5 meses. Esses foram alguns dos acontecimentos mais recentes da banda, mas eles ainda têm muitas histórias trágicas. Você já ouviu falar da experiência de quase morte de Corey Taylor? Muitos membros da banda tiveram uma vida difícil, mas poucos deles começaram tão cedo, como o vocalista da banda. Quando ele tinha apenas 15 anos de idade, Corey morava em um trailer e começou a se envolver com drogas. Ele gostava particularmente de cocaína e metanfetamina, a ponto de o uso da droga quase tê-lo matado. Segundo ele mesmo relatou, um dia ele acordou dentro de uma lixeira, a 20 quilômetros de casa, sem camisa, sem sapatos e com a cara repleta de sangue. Corey suspeita que teve uma overdose em uma festa e, em vez de levá-lo até um hospital, seus amigos o jogaram em uma lata de lixo, pois suspeitavam que ele já estava morto. Bom, e de certo modo, esse acontecimento serviu para alguma coisa. Por mais assustadora que essa experiência tenha sido, durante a caminhada de volta para casa, Corey Taylor disse que pensou bastante no que tinha acontecido e que ali decidiu que era hora de mudar de vida. Outro integrante que esteve à beira da morte foi o guitarrista Mike Thompson. No ano de 2015, ele se envolveu em uma briga com facas e foi parar no hospital. O mais assustador disso tudo é que a pessoa com que Mike estava brigando era o seu irmão, Andrew. Os dois estavam na cidade de Clive quando começaram a brigar por motivos desconhecidos. A luta entre os dois irmãos se estendeu até o quintal da casa e, em algum momento, as facas entraram em ação. Os dois tiveram ferimentos por causa dos cortes, mas Mike ficou ferido ainda mais gravemente, com um corte atrás da cabeça. Felizmente, os dois sobreviveram. Eu quase ia me esquecendo dos acontecimentos envolvendo o segundo álbum da banda, intitulado como Iowa. Nessa época, a banda passava por um momento sombrio e durante a gravação desse disco, várias coisas estranhas aconteceram. Primeiro, o produtor Ross Robinson teve um problema nas costas enquanto andava de moto e passou toda a gravação em uma cadeira de rodas. Nessa época, Taylor estava tendo sérios problemas pessoais com álcool. Durante um dia de gravação, ele simplesmente se cortou com cacos de vidro. Segundo o cantor, ele precisava sentir alguma coisa. Nesta mesma época, o avô de Sid Wilson, o DJ da banda, acabou falecendo. Quando ele foi até o estúdio para gravar o disco, Iowa, mostrando os gritos de um sofrimento real. Além de todos esses acontecimentos, ainda teve o fato do disco ter sido lançado no dia 28 de agosto de 2001. Essa data te lembra alguma coisa? Pois é. Poucos dias depois do lançamento, aconteceram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, o que acabou atrapalhando a divulgação do disco. Os Estados Unidos estavam de luto. Ninguém queria escutar as músicas agressivas da banda, tanto que nem as rádios, nem a MTV tocaram as músicas do álbum. Para muitos, esse foi um dos melhores discos da banda, mas que foi lançado em um momento infeliz e trágico para os Estados Unidos.
E para finalizar, eu quero contar sobre um crime que não envolve nenhum integrante, mas que tem uma relação com a banda. Em 2003, um crime brutal cometido por 2 jovens da cidade de São Bernardino foi ligado à banda. 2 jovens, um de 20 e outro de 16, esfaquearam um terceiro jovem de apenas 22 anos. O garoto foi esfaqueado mais de 20 vezes, antes de ter sua garganta cortada. Os jovens alegaram que antes e depois de cometerem o crime, eles estavam escutando o som da banda. O relato dos garotos fez a polícia achar que a banda podia ter influenciado em algo. Porém, depois de investigarem o caso, eles concluíram que a dupla planejava matar a vítima há meses. Então, a influência da banda não tinha relação alguma com o crime. Esse foi um pouco da história da banda Slipknot, que, apesar de ter passado por tantas tragédias, continua fazendo sucesso. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.